Diga, o Senhor é bom. Mas eu queria que você dissesse crendo mesmo, o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Diga, o Senhor é boníssimo. Diga, o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. O Senhor é boníssimo. Amém? Deus é bom. Amém? O tempo todo Deus é bom. Abra a sua Bíblia comigo, Êxodo 33. Êxodo 33. Eu vou ler do verso 13 em diante, depois eu vou ler o 34, porque tem muito a falar às nossas vidas. Deixa eu contar primeiro o que tinha acontecido anteriormente. Israel, ele tinha saído do Egito. Deus tinha levantado Moisés para tirar o povo do Egito, uma história que todos nós conhecemos. E diz que, chegando perto do monte Sinai, Moisés ele sobe, passa 40 dias naquele monte, e o povo ficou ansioso demais, porque a tendência nossa, a ansiedade, ela toma conta, e o povo ficou ansioso demais. Poxa, cadê Moisés? Eu creio que todos os dias, eles se acordavam, eles iam olhar e nada de Moisés. Então chegou um dia que eles pressionaram tanto a Arão e disseram: olha, é o seguinte, Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito, parece que ele não vai voltar mais, e nós precisamos de alguém, e precisamos de um Deus. E eles fabricam um Deus, um bezerro de ouro é colocado. Nesse instante Moisés estava descendo e começa a ouvir o alarido, o canto daquele povo. E aí Moisés disse: o povo está cantando. Josué dizendo que o povo estava cantando. E Moisés diz: olha, mas esse cântico é diferente. Esse tipo de música é totalmente diferente. E quando ele chega, o povo estava adorando ao bezerro de ouro. Naquele instante Moisés pega aquelas pedras que eram os 10 mandamentos, e ele quebra elas, fica indignado, e ele volta a falar com Deus, e Deus dá novamente os 10 mandamentos. E mais adiante um pouco, começa uma conversa de Moisés com Deus, e Deus com Moisés, porque era interessante essa amizade deles. E nessa conversa, Deus, ele diz a Moisés: olha, Moisés, é o seguinte, eu não vou mais com esse povo. Você pode ir, mas eu não vou mais com esse povo. Eu não quero mais ir com esse povo. Moisés, agora eu vou enviar anjo, e o anjo vai te guiar, o anjo vai te guardar, o anjo vai te proteger, o anjo vai estar adiante de vocês, e esse anjo fará com que vocês entrem na terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Mas diz que o povo, ouvindo isso de Deus, e Moisés passou para o povo se entristeceu, e eles tomaram de luto. E ao ficar de luto, Moisés, ele pega a tenda dele e coloca fora do acampamento, e dá um nome, é a tenda do encontro. E Moisés, todas as vezes ele ia àquela tenda, e naquela tenda ele tinha verdadeiramente um encontro com Deus. E nessa tenda do encontro, todas as vezes que Moisés ia, a glória de Deus, ela vinha. A glória de Deus se manifestava. E ele estava ali, naquela tenda, rogando a Deus, para que Deus pudesse ir com eles. Todas as vezes que Moisés ia orar, ele ia dizer: Deus, olha, se o Senhor não for, não adianta a gente ir. É preciso que a tua presença esteja conosco. Veja só, hoje nós queremos a companhia de pastor, queremos a companhia de igreja, queremos a companhia de um monte de gente, até de anjo hoje.
Tem muita igreja ou muitas pessoas que até aceitam. Olha, Deus vai mandar um anjo, oh, que legal, que bacana. Mas Moisés não, Moisés disse não. É o Senhor que tem que ir conosco. É o Senhor que tem que estar conosco nessa jornada. Porque você precisa entender o seguinte: seja qual for a jornada de Deus na tua vida, você hoje deve entender, e eu quero trazer, e eu quero que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, traga esse entendimento a você, que Deus em tudo que você fizer, precisa estar com você. E que você precisa desejar esse Deus, da mesma forma que Moisés desejava. Ele disse: olha, se o Senhor não for, não nos deixe ir. Aí no verso 13, que é agora que nós vamos ler, começa esse diálogo. Ele diz: agora pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Aí disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Aí quando ele termina de dizer isso, então disse o Senhor a Moisés: eu farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Diga: Deus vai passar toda a bondade dele diante de mim. Amém? Agora passe para o capítulo 34, no verso 8. E Moisés apressou-se e inclinou-se a cabeça à terra e adorou, e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura serviço. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse: eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa tremenda é o que farei contigo. Diga amém. Diga: coisa tremenda. Aplauda mesmo o Senhor, merece mesmo aplausos mesmo. É Deus, Ele falando o seguinte: olha Moisés, eu sei como está o seu coração, eu sei como é que está o seu pensamento, porém eu farei coisas tremendas no meio de ti. E eu acredito, igreja, que essa deve ser a nossa oração, que a presença de Deus ela vá conosco em todo o nosso caminho, e que tudo que você for fazer, que você imaginar em fazer, você diga: Senhor, olha, eu quero que a tua presença vá comigo, porque assim nós vamos experimentar todo o bem do eterno. É dessa forma. Talvez você diz assim: como é que eu posso ter determinadas coisas e ter satisfação, ter alegria? Quando eu peço que a presença dele esteja comigo, e que essa presença ela me proporcione experimentar o melhor de Deus na minha vida. Aí Moisés diz: olha, deixa eu ver a tua glória, deixa eu ver a tua glória. Era um
o desejo do coração. Moisés tinha esse desejo, irmãos. Hoje nós queremos ver o popstar, hoje nós queremos ver o apóstolo tal, hoje nós queremos ver as pessoas famosas, hoje nós queremos ver os ícones religiosos, mas Moisés não, ele não estava incomodando-se com nada disso. Ele disse: não, nesta minha jornada, nesta minha caminhada, eu quero ver a tua glória, eu quero estar na tua presença, eu quero andar, eu quero que o Senhor ande conosco. Porque uma coisa, igreja, é nós andarmos com Deus, a outra é Deus andar conosco. E era esse pedido de Moisés. E a resposta de Deus para Moisés foi: olha, Moisés, eu vou te mostrar todo o meu bem. Diga: o Senhor vai mostrar todo o bem dele para mim. Deus, o desejo do coração de Deus é esse, mostrar todo o bem. Ou seja, eu vou mostrar a minha provisão, eu vou mostrar a minha proteção, eu vou mostrar toda a minha bênção, eu vou mostrar todo o meu cuidado, eu vou mostrar todo o bem, disse o Senhor. Porque às vezes a gente não sabe, mas o que é todo o bem? É tudo, irmãos. É você passar dificuldade, adversidade, mas você sabe, Deus está com você. Amém? Por isso que é necessário ser cheio da glória de Deus. Por isso que é necessário caminhar debaixo dessa glória. Porque quando você caminha debaixo dessa glória, Deus, Ele promete que vai mostrar todo o seu bem. Diga ao seu irmão assim: olha, o que Deus fará. Não, mas diga, querido, o que Deus fará na tua vida será uma coisa tremenda. Diga: Ele fará coisas tremendas na tua vida. Amém? É Deus que está dizendo. Porque muitas das vezes nós achamos assim: não, é uma mensagem motivacional. Não é. É uma mensagem para empolgar. Também não. Mas é uma mensagem para trazer a nossa realidade, é para trazer ao nosso entendimento, é para mudar o nosso pensamento, a forma como nós pensamos. Você não está só, você é filho de Deus, Deus é contigo. E Deus disse a Moisés: Moisés, se você buscar a minha glória, eu te darei muito mais. Querido, olha, quando Deus, presta atenção no que eu vou te dizer, quando Deus se manifesta, automaticamente se manifesta todo o bem dele. É tremendo. Obed-edom, todos nós conhecemos a história de Obed-edom. Diz que Davi tinha o desejo de trazer a arca, a presença, a glória de Deus para Jerusalém. Mas ele não conseguiu, porque no meio do caminho o carro começou a tropeçar e Uzá topou na arca e morreu. E ele ficou assustado. Ele disse: meu pai, como é que pode isso? Porque às vezes tem coisas da nossa vida que não dá tão certo. Não é como a gente quer, não é como a gente determinava, não é como a gente pensava. E aí aconteceu justamente isso, e Davi se trancou. E Davi disse: mas como eu vou levar a arca? Dentro do trauma, porque todos nós ficamos traumatizados, e nós precisamos ter cuidado. Diz que Davi, ele disse: aonde nós vamos deixar a arca? E tinha um sacerdote lá, chamado Obed-edom, e disse: vamos deixar na casa de Obed-edom. E Obed-edom, ele sabia de tudo que tinha acontecido, sabia que o mal que tinha acontecido, sabia da morte de Uzá, mas ele se permitiu, mesmo todos os acontecimentos, ele se permitiu. Ele disse: não, mas eu vou deixar a arca na minha casa, porque você não pode definir Deus por algo que dá errado na tua vida, ou algo que não sai como você sempre imaginou.
Mas nós devemos, em meio às dificuldades, às adversidades, crer que Deus ele está sempre conosco. E a arca, que representa aqui a presença de Deus no meio daquele povo, é levado para a casa de Obed-edom e fica lá 3 meses. 3 meses ficou na casa de Obed-edom. E diz a palavra de Deus que a glória de Deus, a presença de Deus na casa de Obed-edom, mesmo que não tenha sido a Jerusalém ainda, mas era na casa de Obed-edom que estava a glória do Senhor. Diz que ele foi grandemente abençoado, porque no final do 3º mês, correu uma notícia em todos os cantos, todo mundo começou a anunciar: olha, Deus ele tem abençoado a casa de Obed-edom e tudo que é dele. E as pessoas hão de anunciar a bondade de Deus para com a minha vida e para com a tua vida. As pessoas verão, eles verão realmente com os olhos da fé, eles vão ver a bondade de Deus sendo estabelecida nas nossas vidas. E diz que em tudo, ou seja, a bênção de Deus, ela não é só uma bênção, você chega aqui e diz assim: eu quero ser abençoado financeiramente. Não é questão só de financeiro, irmãos. A bênção de Deus é em tudo, é na sua vida espiritual, é na sua vida familiar, é nos seus negócios, é em tudo, é na sua saúde, é em tudo. Porque Deus, nós escolhemos, olha, Deus abençoa aqui, Deus abençoa aqui. Até Moisés, ele disse: olha, o Senhor vai abençoar a nossa jornada. Ele disse: não é só a jornada não, eu vou abençoar muito mais. Porque às vezes a gente diz: ai, Deus esteja comigo, esteja me guardando. Deus está te guardando, Deus está com você, mas Deus está em todos os setores da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Existe um Deus que está com a mão dele sobre este lugar aí. Talvez você chegou hoje à noite aqui e você diz: olha, o problema meu é financeiro. Deus vai colocar a mão nesse problema. O problema meu é na saúde. Deus ele vai agir na saúde. Deus vai agir em todos os setores, irmãos. Essa é a palavra de Deus. E é isso que nós queremos passar para vocês essa noite. Porque se nós desejarmos a glória de Deus, Deus também nos abençoará. Se desejarmos, se buscarmos, se dissermos: Deus, venha a tua glória, Deus nos abençoará em tudo. Amém? Porque diz que Deus fez também na vida de Davi. Davi traz a arca. Passados 3 meses ele disse: não, mas essa arca tem que ir para Jerusalém. E ele levou. Interessante que quando nós começamos a ver toda a história de Davi depois que ele leva a arca, Deus fez ele vencer todos os seus inimigos. Tudo que era inimigo da vida de Davi, Deus foi moldando, Deus foi trabalhando. E assim Deus vai fazer na minha e na sua vida. Amém? Então que essa noite cada um de nós possamos dizer: olha, eu não tenho nenhum inimigo. Nenhum inimigo está em pé, porque Deus está comigo. Diga comigo assim: olha, nenhum inimigo ficará em pé, porque Deus está comigo. Amém? Deus é contigo, meu irmão. Aleluia. E quando a gente diz inimigo, não é pessoas, irmãos, é sistema, é estrutura humana. Porque às vezes a gente pensa inimigo como CPF, como identidade, como uma pessoa. Não, de forma alguma. Não tem ninguém que liga para o outro ameaçando. Liga? Não liga. Mas inimigo é porque você não consegue ver. Mas existe um reino espiritual. Há uma batalha espiritual invisível. Mas ele diz: olha, se nós buscarmos a glória dele, pedirmos a glória dele,
em tudo Ele nos abençoará. Os céus desse lugar serão limpos para a glória de Deus. Deus vai nos dar a vitória. Deus fará com que cada passo que venhamos dar tenha o sim e o amém dos céus. É isso que Deus quer mostrar a cada um de nós. Porque o diabo, ele fica mostrando, olha, está vendo? Olha, está vendo? Você foi derrotado nisso, olha, você perdeu isso, perdeu aquilo. Não, a mão do Todo-Poderoso está sobre as nossas vidas. E tudo está dentro do controle, e tudo está conforme Deus. Ele é Senhor de tudo, amém? Ele sabe todas as coisas. Como eu disse, ninguém pega Deus de surpresa. Quem é que consegue pegar Deus de surpresa? Agora peguei você. Não tem, meu irmão. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus já sabe de todas as coisas, amém? O problema é que a igreja desse nosso século, ela perdeu definitivamente o desejo pela presença de Deus. Nós temos desejo por pastores, por apóstolos, programações, atividades, mas é pela presença de Deus. Mas para Israel, a presença de Deus era o tesouro deles. Nós precisamos entender, porque hoje a pessoa quer a glória de Deus para profetizar sobre o outro, para dizer, assim diz o Senhor sobre o outro. Aí as pessoas dizem, olha, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não, querido, não era essa a forma, a maneira. É a maneira hoje das igrejas, mas não era essa a forma. Mas era ver a bênção de Deus sobre a vida deles. Era Deus habitando neles, amém? Isso era glória, isso era tesouro. E esse é o maior tesouro que nós podemos ter. É você caminhar e saber, Deus está caminhando comigo. Ah, mas tem problema? Tem, mas Deus está caminhando comigo. Ah, mas tem adversidade? Tem, mas Deus está caminhando comigo. Ah, mas tem muita coisa dando errado na minha vida? Tem, mas Deus está caminhando comigo. Amém? Porque Deus é conosco, irmãos. Então deixa eu pedir uma coisa, aconteça o que acontecer na sua vida, mantenha o seu desejo pela presença de Deus. Acontece o que acontecer, olha, é como eu digo, irmãos, esse ano foi um ano muito difícil para nós, tem sido, né, porque estamos em setembro ainda, mas uma coisa que nós temos que manter em nós, é a presença de Deus conosco. É Deus movendo céus e terra, e quando você menos espera, Deus, Ele age da sua forma e da sua maneira. Porque o problema era o mesmo problema dos discípulos. Eles passaram 3 anos, andaram com Jesus, ouviram as mensagens de Jesus, viram curas, milagres, prodígios, maravilhas, grandes coisas aconteceram e eles presenciando. Eles acordavam e até o pôr do sol, até eles conseguirem dormir, era manifestação do poder de Deus. E esses homens, eles não conseguiram assimilar o que era mais importante. Eles tinham conhecido um Jesus, eles tinham conhecido o Filho de Deus, é verdade, mas faltava algo para eles, faltava o Espírito Santo. Porque você pode ter conhecimento da palavra de Deus, mas tem algo mais, que é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo vem, Jesus, ele disse, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Porque o que vai mudar a minha e a sua vida, não é os nossos conhecimentos, não é a nossa teologia. O que vai mudar a nossa vida é a presença do Espírito Santo em nós. E foi o Espírito Santo que empoderou esses homens, empoderou eles para eles serem testemunhas de Cristo. Foi o Espírito Santo que fez com que eles pudessem ter a capacidade, a ousadia de pregar, de se levantar e dizer, varões galileus, esses homens eles não estão embriagados, mas é tudo o que aconteceu, o que foi profetizado pelo
os profetas do passado, que diz que nos últimos dias enviaria do teu Espírito. Esses homens, eles estão cheios, é do Espírito Santo de Deus. Eles estão embriagados, não é com a bebida, não é com o vinho, mas é com algo que veio dos céus. E é disso que nós, eu e você, nós precisamos. Nós não precisamos tomar líquido algum daqui da terra, mas nós precisamos ser revestidos do poder de Deus. A igreja em Éfeso, diz que a igreja em Éfeso, ela tinha um grupo de 12 pessoas apenas. Era um grupo diminuto, muito pequeno. Mas diz a palavra do Senhor que Paulo, ele chega em Éfeso e ele impõe as mãos sobre aqueles homens. E aqueles homens, aqueles 12 homens, eles foram tomados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E quando eles receberam o Espírito Santo, irmãos, eles saíram para pregar o Evangelho. E diz a palavra do Senhor que em 2 anos o Evangelho se multiplicou em toda a Ásia. Toda a Ásia conheceu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero declarar sobre a tua vida o seguinte: se você se permitir ser ungido, mas não é ungido porque tem um óleo, porque tem um pastor que põe as mãos, não, mas porque você pede, você clama, você pede aos céus para que possa ungir você. Se você for, esse bairro, essa cidade, a sua rua, a sua família será alcançada para a glória de Deus. Hoje se prega tanto de que é preciso uma estratégia humana. O que nós precisamos, irmãos, é atrair os céus até as nossas vidas, no nosso caminhar, na nossa escola, na faculdade, lá no seu trabalho, na sua empresa, aonde você estiver, atraia a glória do Senhor. Eu creio, irmãos, um crescimento absurdo. Eu sei que notícias atuais, elas não têm sido boas. Mas nós sabemos o seguinte: mesmo que você esteja triste, desanimado, eu quero dizer que você não tem ideia do que Deus ele pode fazer contigo. Você não tem ideia do que pode acontecer na tua vida se essa noite vier sobre você o Espírito Santo de Deus. Você não tem ideia do que pode acontecer lá no teu trabalho, o que pode acontecer neste bairro, irmãos, se nós realmente começarmos a buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Não com fantasias, mas com a realidade. Não querendo ser melhor do que os outros ou mais santo do que os outros, porque nós não somos melhor do que ninguém, não somos mais santo do que ninguém. Porque esses homens, a própria Bíblia diz que eram homens semelhantes a mim e a você, pecadores, falhos, cometiam seus erros, suas falhas, mas eles tinham algo, eles tinham o poder de Deus sobre a vida deles, e é disso que nós precisamos. Que a igreja atual, ela acha que vai atrair multidões pela eloquência do seu líder, pela estratégia agora, quem é o ícone aí do país, da nação. Mas o que fará atrair as multidões, irmãos, é o que diz a palavra do Senhor: quando eu for levantado, atrairei todos até a mim. É quando nós realmente buscarmos a glória do Senhor, a glória do Senhor ela ser presente na minha, na sua vida, na sua casa. Porque quando essa glória ela se manifesta, ela traz consigo a bênção do Altíssimo. Ela não traz meninice, ela não traz divisão. Quando a glória vem, irmãos, ela traz multiplicação, ela traz bênção. A sua casa será grandemente abençoada, amém? Ah, pastor, abençoada é não ter problema. Não é, irmãos. Abençoada é em meio aos problemas. Você sabe que Deus ele é com você. Em meio às dificuldades, em meio às adversidades, mas você sabe que Deus está com você. Então eu quero que você nessa noite possa ir aí recebendo e dizendo: olha, Deus vai me dar a vitória. Amém? Deus vai te dar a vitória sobre a ruína, irmãos. Amém? Deus vai te dar a vitória sobre os teus sonhos. Deus vai te dar a vitória sobre os seus desejos, anseio do seu coração.
Deus vai te dar a vitória em tuas conquistas, em tudo que você puser as mãos, e tudo será para a glória de Deus, amém? E Deus ainda diz mais: eu mostrarei todo o meu bem. Se prepare, porque Deus vai se manifestar mostrando todo o bem dele. O pedido de Moisés era: mostre-me a tua glória. E Deus diz: olha, eu vou mostrar. Mais do que isso, eu vou mostrar todo o meu bem. Em João 17, na oração de Jesus, verso 24 diz: Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. E ele diz o porquê: para que vejam a minha glória. Que glória? A glória que me deste. Irmãos, é a oração de Jesus, o desejo. Ele quer mostrar a sua glória. Ele quer mostrar todo o seu bem. Coisas que nós não temos visto, coisas que nós não temos ouvido, coisas que não chegou e não entrou ainda ao coração humano. É tudo isso que Deus ele quer mostrar a mim e a você. E Ele fará isso através do que? Do Espírito Santo. Agora você precisa desejar no seu coração. Você precisa desejar com toda a sua força. Porque você pode olhar o seu caminho. Você pode olhar a sua vida e dizer assim: olha, eu não vejo, pastor, muita coisa boa. Como eu disse a você, 2019 é realmente um ano difícil, humanamente falando. Mas uma coisa nós sabemos: que temos que continuar crendo, profetizando, declarando. Palavras são sementes. Quando você libera uma palavra, irmãos, vai acontecer. Coisas grandiosas Deus fará, amém? Nós acreditamos nisso, eu sei que Deus vai fazer. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Creia apenas. Creia. Acredite no sobrenatural de Deus. Não é sobrenatural como os homens hoje eles estão mostrando aí. Tem tanto vídeo que a gente vê, cada escândalo, maneiras, formas. Tanto eis que Deus está dizendo, Deus não disse nada. O que Deus disse está aqui na sua palavra. É essa palavra que você tem que mergulhar nela. Tem que se apegar a ela. Moisés estava apegado à palavra. Porque Deus, ele disse que estaria com ele, com Moisés. Deus diz a mim e a você que estaria com. Mas aonde Deus diz? Jesus, ele fez essa oração. A oração sacerdotal foi essa: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus, ele pede: olha, guia-os na verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade. Irmãos, é tremendo isso. Essa noite eu queria que você pedisse, mas clamasse mesmo, para que Deus possa dar o seu Espírito Santo e com ele trazer todo o bem. E não permita que nada ocupe o seu coração. Irmãos, é a maior luta que nós temos, é guardar o nosso coração. Porque o diabo ele traz sugestões. Mas guarde o seu coração. Não deixe que outra coisa, preste atenção que eu vou te dizer, nada pode ocupar o teu coração.
O meu coração, ele não pode ser ocupado por minha esposa, não pode ser ocupado pelos meus filhos, não pode ser ocupado pelos meus netos, não pode ser ocupado por nada. Nós temos que guardar o coração. Porque muitas das vezes, irmãos, por não guardarmos o coração, somos tomados. Mas você tem que continuar crendo que apesar de Deus, Ele é contigo. Nada pode ser número 1 na sua vida a não ser Deus. Nada, não existe nada nessa terra que possa ser na nossa vida. Deus, Ele tem que ser tudo para nós. E quando não entendermos isso, nós vamos sempre estar dependendo do outro, dependendo de que o outro possa me afirmar. Não, Deus está afirmando a Moisés: Moisés, eu vou com você, e eu vou mostrar a minha glória, e eu vou mostrar o meu bem para você. E Deus diz a mim e a você: eu vou mostrar o meu bem também para você. Não deixe que os negócios, os desejos, até os teus sonhos, eles tomem o lugar número 1. O número 1 da nossa vida tem que ser Deus. Porque a própria Bíblia diz que Ele não divide a glória dEle. É impossível Deus dividir a glória dEle. Então se permita hoje à noite que Ele seja o número 1 na tua vida. E você diga: olha, Deus, eu vou te servir, eu vou te buscar, eu quero a tua glória, eu quero a tua presença na minha vida. E você vai experimentar o melhor de Deus na tua vida. Você quer? Fique em pé no nome de Jesus. Ele é o Senhor da tua vida. Ele estava com Gideão, ele estava com Elias, ele estava com Eliseu. Ele está comigo, está com você. Ele é o nosso Deus, irmãos. Então eu queria que você agora pedisse a Ele, da sua forma, da sua maneira. Diga: Senhor, olha, mostra a tua glória, manifesta o teu poder na minha vida. Que venha a graça de Deus sobre a minha vida. Peça isso a Deus agora. O que você quer que mude na tua vida? Só vai mudar com a presença de Deus. Só vai mudar com a permanência de Deus em nós. Então peça isso a Deus. Levanta a sua voz.